Hoje eu quero propor para você que hoje seja um marco na sua vida. Aleluia. Um marco. Sabe o que é um marco? Um marco é uma madeira que normalmente se coloca num terreno, uma marca, uma estaca, que é fincada, e para dizer que aquilo põe um número ou coloca ali um registro para dizer que aquele terreno está marcado que é de alguém. Então um marco marca o fato de alguém ter adquirido uma propriedade. Eu quero que seja um marco de você decidir tomar posse daquilo que é sua propriedade, que Deus te deu, de tudo aquilo. Então, Juízes 6:12 diz assim, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Glória a Deus, pode se sentar. Glória a Então, Deus. é a mesma palavra que está aqui. Eu digo para você: o Senhor é contigo, varão valoroso. Glória a O Deus. Senhor é contigo, varoa valorosa. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos, como eu disse, nessa noite fria de sábado, no mês de abril, uma porcentagem pequena, vamos dizer assim, média, mas não de menos valor de pessoas da igreja aqui, mas pode ser essa noite um marco para mim e para você, de você tomar uma decisão e pensar assim, e decidir assim: eu vou mudar minha trajetória. Glória a Deus. Eu vou ser um provocador ou uma provocadora de milagres na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha cidade, na vida da minha nação. Glória a Deus. Nós podemos decidir isso. Até o hino que foi louvado, ele tinha uma frase que diz assim: você não nasceu com habilidade de super-herói, mas se você quiser ser um campeão, um vencedor, Deus te dá as asas. Aleluia. Mas você tem que fazer o seu voo. Aleluia. Deus já nos deu as asas. Nós temos que fazer o voo. A decisão de pular do penhasco lá e abrir as asas é de quem? De quem tem asa. É verdade. Se a pessoa nunca, se o pássaro lá nunca experimentar bater asa, ele nunca vai voar. Então nós vemos aqui um exemplo. Gideão. Eu gosto muito dessa passagem da Bíblia. Eu aconselho você até ler essa história. Vai do capítulo 6 ao capítulo 9 aqui de Juízes. Uma história muito interessante, que esse homem chamado Gideão e o momento que ele estava vivendo se assemelha muito com o momento que o Brasil está vivendo, que nós estamos vivendo, um tempo de crise, não é assim? Nós ouvimos falar aí que o nosso país está em crise. E por que Gideão aqui se assemelha com a nossa situação aqui do Brasil? Porque eles também estavam em crise. Se você for ler, você vai ver que os midianitas, que eram um exército de inimigos ali, nômades, eles ficavam mudando de lugar em lugar. Eles armavam suas tendas, ficavam no lugar. Eles não plantavam nada, esses midianitas. Eles eram saqueadores. Eles vinham para saquear os outros povos, o que os outros povos tinham produzido. E eles, se você ler no versículo 1, vai dizer que Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. E por causa disso eles foram entregues na mão dos midianitas. Eles saíram da vontade de Deus, saíram da direção de Deus e foram entregues nas mãos dos midianitas. E os midianitas prevaleceram contra eles. E eles ficaram oprimidos pelos midianitas durante 7 anos. Já estava durando 7 anos
essa situação aqui. Nós estamos já com 3 anos, né? O noticiário diz que 3 anos que o Brasil está, né, negativo economicamente aí, né? Tem desemprego e etc, um monte de coisa aí. Só que Gideão, diante dessa circunstância, ele fez a vida dele ser um marco. No Hebreus 11, se você ler lá, quando o autor de Hebreus está falando dos heróis da fé, ele fala: que direi mais? Tem que falar de Gideão também, que da fraqueza ele tirou força, venceu reinos, colocou em fuga os exércitos inimigos e teve grande vitória. Está lá em Hebreus, também fala de Gideão, na galeria dos heróis da fé. Muitos anos depois, o autor de Hebreus destaca Gideão. Qual que foi a diferença na vida de Gideão? Por isso que eu falei que se nós formos fazer dessa noite um marco, nós vamos ter que tomar certas decisões. E a primeira decisão que eu vejo aqui, eu creio que eu vou falar pelo menos em 3. Foi na vida de Gideão, que nós podemos tomar por exemplo, e também decidir como ele decidiu, para a nossa história mudar. A primeira é que ele não se conformou com a situação que ele estava vivendo. A gente vê muitas pessoas dizendo assim: veja que foi Deus que entregou o povo de Israel nas mãos dos midianitas. Então era da vontade de Deus, que eles estivessem sofrendo, porque eles tinham abandonado o Senhor e tinham adorado falsos deuses lá, começaram a adorar os deuses da terra e etc. Então eles saíram da presença de Deus. Então foi da vontade de Deus entregar o povo de Israel na mão dos midianitas. Só que mesmo sendo a vontade de Deus, Gideão não se conformou. Ele acreditou que ele poderia mudar aquela situação, porque nós temos um Deus que é misericordioso. E esse Deus, quando nós provocamos a ação dele a nosso favor, ele muda até o comportamento dele. Deus não muda, Deus não tem sombra de variação, mas ele pode mudar o comportamento dele em relação a nós. E foi isso que Gideão fez. Ele não se conformou. Muita gente está conformada, porque é crise, só vai melhorar daqui tantos tempos e não sei o que. A gente está ouvindo porque o que os famosos especialistas aí do mundo dizem, e nós nos conformamos. Não adianta eu procurar emprego, não adianta eu orar, não adianta eu fazer nada, porque o Brasil também é um país muito idólatra, né? Idólatra e feitiçaria, macumbaria. Então muita coisa ainda é maldição. É Deus que está, vamos dizer assim, permitindo, para ver se o povo se volta para Ele. Tem muito povo para se voltar para Deus aí, aqui no Brasil. Mas mesmo assim, nós que conhecemos a palavra de Deus, não podemos nos conformar. O que é conformar? Olha que o povo, se você ler lá, você vai ver o que o povo de Israel fez. Como os midianitas vieram e começaram a guerrear contra eles, escravizar, ao invés de eles lutarem contra os midianitas, eles se conformaram. O que é conformar? É tomar a forma da situação, se acomodar à situação. Bom, já que os midianitas estão vindo contra nós e nos roubando, vamos construir covas, cavernas, para nós nos escondermos quando os midianitas vierem. Eles se submeteram à situação, em vez de falar não. Nós vamos ver o que Gideão fez, né? Ele não se conformou. Eles construíram, olha o que está escrito aí no versículo aí, no 2: prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Eles se esconderam, se conformaram com a situação, aceitaram a situação. Não tem jeito, não vai mudar. Os especialistas falaram que o Brasil vai ficar em crise até não sei quanto tempo aí. Não tem jeito. Essa doença não tem cura, não tem jeito. Quem é viciado na bebida, quem é viciado na droga, não tem cura. E a pessoa aceita aquilo.
aceita a voz do inimigo, né? Aceita, se submete ao inimigo. Nós podemos tomar a decisão que Gideão tomou. E quando o povo dele estava escondido na caverna, os demais estavam escondidos na caverna, e olha que interessante, já vou adiantar aqui antes que eu esqueça. O Gideão vai dizer que ele era, quando o Senhor fala, o Senhor é contigo, varão valoroso, ele vai dizer assim: eu sou o menor da casa do meu pai, e a minha família é a menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor. Quer dizer, ele tinha condição, humanamente falando, ele era o que tinha menos condição de provocar uma mudança. Mas ele não se conformou. Enquanto ele estava na caverna, o que ele foi fazer? Os demais estavam na caverna. No versículo 11, antes do que nós lemos, diz assim: hoje o Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Ele não estava se escondido lá. Ele falou: antes que os midianitas vinham aqui roubar toda a nossa comida, eu vou lá malhar o trigo. Ele foi lá colher o trigo e estava malhando, porque o trigo dá tipo num capim, né? Um capim dá as espiguinhas. Ele estava batendo o trigo lá para tirar as espigas e guardar o trigo antes que os inimigos viessem e roubassem tudo. Os outros simplesmente se escondiam dentro da caverna e deixaram os midianitas roubar tudo. Se sobrasse uma migalhinha, eles iam lá e comiam. Comia grama. Então nós também não podemos nos conformar. Não importa o que o povo está dizendo, nós temos um Deus. Nós temos um Deus que pode todas as coisas, para Ele não há impossíveis. E se nós tomarmos uma atitude de não aceitar a situação que nós estamos vivendo, esse dia nós estamos até brincando, né? A síndrome de Gabriela, né? da Gabriela, aquela música. Eu nasci assim, vou viver assim, sempre fui assim, né? Vou morrer assim. Minha família é mais pobre, minha família é mais, eu não tenho condição, não tenho estudo, eu não tenho isso, não tenho aquilo outro. Um monte de coisa a gente aceita. Esse tipo de pensamento. Quando a gente fala: não, eu fui assim, eu era de uma família pequena, a menor, a mais insignificante, que não tinha expressão nenhuma. Mas agora o Senhor é comigo. Glória a Deus, aleluia. Eu não sou nada, mas aquele que se uniu comigo é tudo e todos. Ele é o poderoso, Ele é o que pode todas as coisas. Então eu posso agir nele. Então, primeiro, a segunda coisa que nós aprendemos com o Gideão: ele não se conformou e não ficou lá chorando as pitangas, se lamentando, reclamando com o vizinho, reclamando com o outro. Está crise mesmo, né? Está ruim, né? Nós vamos morrer de fome, né? O Brasil está acabado, né? Não tem mais solução para o Brasil, né? Não tem mais jeito, né? Todos os governantes que passaram. Nós não estamos confiando no governo humano, nós estamos confiando no governo que é estabelecido em justiça, que é o governo de Deus. E nós agora não pertencemos mais ao governo humano, nós fazemos parte do reino de Deus. E nós temos um rei que é justo. No salmo que a irmã leu, o salmista, foi 70 aí, a irmã leu aqui, 75, né? Eu estava vendo ali, porque a gente tem que estar sempre atento, irmãos, no que a palavra, o que o Espírito Santo está falando com a gente, em tudo no culto. Olha o que diz o salmo 75 aqui, o 7. Mas Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, dá a beber certamente a todos os ímpios da terra. Mas quanto a mim, o 9, anunciarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Aleluia. Tem um versículo ainda que diz aqui, porque nem do Oriente, nem do Ocidente vem, nem do deserto vem a exaltação. Quer dizer, nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, nem dos governantes terrenos é que vai vir a solução dos nossos problemas. Vem desse Senhor que abate e exalta. Glória a Deus, aleluia. Se nós confiarmos nele, como Gideão confiou, então Gideão ele tomou uma atitude. Ele foi lá e começou a colher o trigo. Aí o seu anjo falou para ele: o Senhor contigo para um valoroso. Ele já estava. Por que Deus procurou ele? Porque dentro dele ele estava inconformado. Na mente dele ele estava inconformado. Ele não aceitava. Olha o que diz o versículo 13.
Gideão lhe respondeu, depois que o anjo disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão lhe respondeu: ai Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Louvado seja Deus, O Senhor também aleluia. não nos enviou? Obrigado. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, batiza, cura, liberta, expulsa o demônio, ressuscita os mortos, dá vista ao cego, faz milagres extraordinários, provoca milagres, Verdade. seja um provocador de milagres. Louvado seja Deus. Muda a situação, muda a circunstância, está na sua mão, está com você, o Senhor é contigo. Não se conforma, não aceita, não se submete à situação. Veja que Gideão, ele estava revoltado contra Deus, ele estava revoltado contra a circunstância. Pô, mas o meu pai falava que Deus, ele abriu o mar vermelho, meu pai falava que Deus, ele deu vitória a mais de 10 reis lá no deserto, para Josué, 13 reis caíram diante de Josué. Não é possível, esse Deus não morreu, o nosso Deus está vivo, ele estava conformado dentro dele. E aí Deus, que conhece o nosso íntimo, conhece o que nós estamos pensando, foi lá atrás dele e falou: é isso mesmo, isso que você está pensando, que te dá a resposta, o Senhor é contigo, porque você está nessa inconformado aí, você também está tomando atitude. É como a irmã falou, o fato de nós virmos aqui, esse culto aqui parece um culto devagar, né? Morto, né? Não, Deus vivo está aqui presente. Pode ser um marco na nossa vida. Eu vou tomar uma decisão, eu não vou me conformar com essa situação, eu não vou aceitar, eu tenho Deus que é grande, eu vou agir. A partir de agora eu vou Glória a Deus. ser mais intenso na obra de Deus. Aleluia. Eu vou me dedicar mais, Glória a Deus. eu vou fazer mais, eu vou fazer com mais intensidade, com mais vontade, com mais dedicação. Glória a Deus. Olha o que nós aprendemos com Jesus. Eu estava vendo esses dias uma pregação na televisão e me chamou a atenção isso aqui. Quando Jesus estava orando lá no Getsemane, quando ele estava orando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Foi o único problema que Jesus não teve resposta de solução. Pai, passa de mim esse cálice. Pai, não passou dele o cálice. Aí ele entendeu: contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Glória a Deus. E aí diz que o Senhor mandou um anjo, ele tinha que passar por aquilo. Há situações de adversidade que nós enfrentamos que nós temos que passar. Deus não vai nos livrar não, mas Ele vai fazer a gente passar por aquela situação de dificuldade e sair vitorioso do outro lado. Aleluia. Não foi assim que aconteceu com Jesus? Aí o Senhor mandou um anjo que confortava ele. Graças a Deus, aleluia. Será que eu estou sendo um anjo de Deus? Aleluia. Como foi o anjo que foi lá para Gideão, Glória a para Deus. confortar ele também, para dizer para você: o Senhor é contigo. Glória a Não Deus. se conforma não, Aleluia. não baixa a cabeça não para de lutar não, luta. Aí Jesus, depois que o anjo veio confortar ele em grande agonia. Glorificado é teu nome, Eu Jesus. estava pensando: será que eu já senti agonia alguma vez na minha vida? Às vezes a gente sente alguma coisa, dá aquele negócio na barriga assim, né? Tem um problema, você sente aquele negócio assim, é um pouquinho de agonia, mas a agonia de Jesus era tão grande que ele suou gotas de sangue. Ele disse que quando a gente tem microvasos aqui na cabeça, então Jesus teve micro derrames, porque ele estava tão, que estourou os vasos, né? Os vasos são pequenos microvasos que tem na cabeça, e começou a brotar no suor dele gota de sangue. Olha a agonia que ele estava. Oh, meu Deus. Só que estando em grande agonia, pode ler, está lá nessa parte, né, do Getsemane, lê lá depois para ver. Ele parou de orar. O que acontece com a gente, os crentes de hoje? Vou dizer, parece, né? Nossa, Louvado seja Deus. qualquer coisinha a gente já para, não vou orar mais não está dando certo, não vou fazer mais nada não. A Bíblia diz que Jesus, em grande agonia, orou mais intensamente. Intensificou a oração. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo sabe que ele é um derrotado. Viu, Satanás? Você é derrotado. Glória a Deus. Derrotado. Já está vencido por Deus, por Jesus Cristo. Ele já sabe. Então ele vai fazer de tudo para
não tomar posse da sua vitória. Grande Um Deus. crente que, quando vem as dificuldades, ele cala, para de orar, para de vir no culto, para de congregar. Ah, eu estava fazendo tanta coisa na obra de Deus. Olha, minha vida só piorou agora. Agora que eu estou me dedicando, estou me esforçando, parece que piorou. Mas porque o diabo quer que você para. Então você tem que fazer o quê? É agora que eu vou orar mais, é agora que eu vou me dedicar mais, agora que eu vou contribuir mais, agora que eu vou servir mais, agora que eu vou fazer mais. É isso que Glória a Deus. Gideão tomou de atitude, de fazer as coisas com mais intensidade. E a terceira coisa é que ele agiu por fé. Ele não agiu alocado. Ele falou: não, Senhor, porque a fé, né? A nossa fé não pode ser uma fé louca. O Senhor fala para nós fazermos prova dele. Fazer prova de mim. Então o Gideão fez aquela prova do novelo de lã, vocês conhecem, né? Primeiro colocou lá no sereno, falou assim: ó, se o Senhor está falando comigo mesmo, então vai chover só em volta e no novelo não. E se o Senhor, depois, numa segunda vez, se o Senhor está falando comigo, vai chover só no novelo e em volta não. Aí falou: Deus está falando comigo mesmo, agora ninguém me segura. Aí foi lá, convocou todo mundo, veio 30 mil, aí aquele processo todo, ficou 300. Aí ele obedeceu, porque fé também não pode ser uma fé louca, tem que ser uma fé obediente. Obedeceu a estratégia da palavra de Deus. Deus falou para ele: pega cântaros, pega tochas, e vocês cercam lá o arraial dos midianitas, e vocês tocam a buzina e quebra o cântaro, e eu vou dar vitória para vocês. Era 120 mil homens. Gideão, Deus deu vitória para ele. Ele não precisou lutar naquele primeiro momento com as próprias mãos dele. Aí ele foi, fez a estratégia que Deus tocou a buzina, o povo lá se confundiu todo. Eles cercaram lá o arraial lá dos midianitas à noite. Aí eles viram várias tochas, né? O arraial cercado, aquela luz na noite, né? Lá não tinha luz elétrica, era tocha. Eles viram aquele monte de tocha, falaram: estamos cercados, vamos sair tudo desbaratinado lá. Começaram a matar um ao outro, morreram todos. E aí Gideão saiu perseguindo eles. Lê para você ver. Aí chegou em determinado lugar, eles tinham perseguido eles a noite toda. Olha a perseverança desse homem. Aí eles perseguiram a noite toda. Aí chegou em determinado lugar, encontrou um povo lá, falou assim: ó, nós estamos perseguindo aí os nossos inimigos, arruma um pouco de pão e água para nós. Aí aqueles camaradas daquela cidade falaram assim: quem é você para nós te darmos alguma coisa? Por acaso você já venceu os seus inimigos? Aí Gideão falou: tão certo como o Senhor vive, que eu vou voltar com os meus inimigos aqui comigo, e eu vou dar uma surra em vocês com uma vara de espinho. Ele estava com fome, ele e os homens dele estavam com fome. O que ele fez? Estou com fome, chega de lutar, né? Estou cansado, hoje não vou mais culto não. Não vou na oração não, estou cansado, estou morrendo. Desse jeito, irmão, nós não vamos vencer nenhuma pulga. Quanto mais o exército do inimigo que está contra nós. Ele foi e continuou perseguindo. E lutou a noite toda. Lutou, foi lá e venceu, trouxe de volta os inimigos, chamou 70 líderes que eram daquela cidade que tinha zombado dele, falou: ó, vocês não falaram que se eu tinha vencido meus inimigos? Está aqui, ó, meus inimigos vencidos. Glória a Deus. Pegou o espinho do jeito que ele falou, Aleluia. Pegou o espinho e deu uma surra nele do espinho. Ele era bravo, esse Gideão aí era fraco não. Aí um dos inimigos, ele chegou e perguntou para os inimigos: você vai ler, você vai encontrar esse versículo lá, se tiver curiosidade. E foi inteligente. Ó, provoquei agora, hein? Aí um dos inimigos falou assim para ele perguntou: quem foi os homens que vocês mataram? Aí ele falou: era tal como você, como se fosse o filho de um Deus. Olha como que Gideão começou, como o menor da casa dele, como a menor tribo, e como que ninguém dava nada. E agora o próprio inimigo falou para ele: você se parece com o filho de um Deus. Glória a Deus. Como era o homem que vocês mataram? Era semelhante a você, como se fosse com esse vigor todo que você tem aí, como se fosse o filho de um Deus. E ele foi, destruiu todo mundo ali. E
e voltou vitorioso, né? Libertou o povo de Israel. E se você continuar lendo, o povo de Israel ficou em paz por mais 40 anos. Enquanto o Gideão estava vivo, o povo de Israel estava em paz. Amém. Então, para a gente concluir, vai ter o louvor ainda, né? Se prepara lá para. Vai cantar mais um hino aí? Vai louvar o Deus com mais um hino? É isso aí, ó. Nós podemos fazer nessa noite um marco. Eu tomo a vida de Gideão como um exemplo para a minha vida também. Eu não fico olhando as circunstâncias. Tem um hino antigo que diz assim, que eu não olho as circunstâncias, olho para o amor de Deus. Eu não olho as circunstâncias, olho para as promessas de Deus. Eu não olho as circunstâncias e o que estão dizendo. Não importa o que estão dizendo, a meu respeito, eu vou confiar no que Deus diz que eu posso ser. Gideão confiou e ele entrou para a galeria dos heróis da fé. Ele deixou um marco na terra. Lá em Hebreus 11, vale até a pena nós lermos aqui quando estamos se preparando ali. O texto foi citado aí pela Hebreus 11, 32. Que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão. Aí o que diz aqui, ó? 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos. Por aí vai. Então, isso foi o que Gideão fez. E que eu e você podemos fazer também. Porque o Gideão passou, mas o Deus que agiu na vida de Gideão continua o mesmo. E nós podemos dizer da mesma maneira que Gideão disse: Senhor, que é feito das suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, que nós lemos aqui na palavra do Senhor. Eu quero experimentar aquelas maravilhas, essas maravilhas. Eu quero ser, Senhor, participante da concretização dessas promessas. Eu quero que essas promessas se concretizem na minha vida. Aleluia. Senhor, eu não vou ficar ser mais um na caverna, escondido dentro de um buraco. Eu quero, Senhor, malhar o trigo. Eu quero ir para a frente de batalha. Eu quero ir para onde, né? Como diz aquele hino que nós louvamos aqui da harpa: no lance imprevisto, na frente me encontrar. Até que eu possa ver na glória, me alegrando da vitória. Aleluia. Bem lembrado, né? Onde Deus vai me coroar. O Gideão, ele se tornou na boca dos inimigos um filho de Deus. E eu e você? O que nós vamos nos tornar? O que nós vamos nos tornar? A escolha é sua, né? E minha. Nós podemos decidir. Ser mais um na multidão, ou ser um Gideão, ou ser um instrumento nas mãos de Deus e para a glória de Deus. Também que Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor e depois o pastor vai concluir. Obrigada, Senhor, pela tua Amém, Jesus. Glória a fidelidade, Deus. Pai. Aleluia. Jesus. Grande Deus.